Olá, meu nome é Giana, sou nutricionista da Fundação ProRim e hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o colesterol, porque hoje, dia 8 de agosto, é o dia que foi escolhido para ser o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E é importante conversar sobre isso, visto que 75% das doenças e das mortes por doenças cardiovasculares pode ser por fatores modificáveis, como hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, muito consumo de gordura saturada. Então é importante conversar um pouco sobre esses hábitos e o que a gente pode fazer para reduzir o colesterol. Bom, para começar, o ideal é que a gente tenha em mente 3 coisinhas. A primeira é fazer os exames todos os anos ou conforme o pedido do médico, regularmente, tanto do colesterol como das frações do colesterol. É sempre importante fazer atividade física. Atividade física ajuda muito, tanto na redução do colesterol, que a gente chama de ruim, como no aumento da porção boa. E ter alguns hábitos no dia a dia em relação à alimentação que podem contribuir para não aumentar o colesterol. Hoje em dia existem muitos mitos, em torno do colesterol e tem saído bastante estudos ao redor disso. O colesterol ele é um componente vital para o nosso organismo. Ele só nos faz mal quando ele está em excesso, mas ele tem diversas funções. Basicamente, para essas funções, o nosso organismo consegue produzir o colesterol. Então, praticamente todo o colesterol que a gente come, ele pode ser excessivo. Portanto, a gente tem que fazer boas escolhas. Bom, em relação aos hábitos alimentares, hoje uma ótima leitura é o Guia Alimentar da População Brasileira. Foi um guia muito bem escrito, ele é super fácil e gostoso de ler e ele reduz muito simplificamente o que a gente deve fazer, que é sempre optar por consumo de alimentos in natura, alimentos que são naturais. Quanto mais a gente puder evitar de alimentos ultraprocessados, melhor, Hoje em dia a gente sabe que o colesterol ele é encontrado nos alimentos de origem animal. Todos os alimentos de origem animal têm colesterol, do reino vegetal não. Porém, o que faz e contribui muito a aumentar os nossos níveis de colesterol sanguíneo é a gordura saturada, que é uma gordura que está bastante presente nos alimentos muito processados, nos alimentos industrializados e também em alguns alimentos do reino animal e vegetal. Então, a gente tem que ter um cuidado com esses tipos de alimentos. Por exemplo, em relação aos alimentos de origem animal, é sempre bom a gente optar por carnes que têm menos colesterol. Hoje, o recomendado é que a gente não consuma mais do que 300 mg de colesterol por dia. A gente consegue reduzir isso tirando a gordura aparente das carnes, optando por carnes mais magras, com carnes brancas, trocando carne animal por opções do reino vegetal, como a proteína texturizada de soja, por exemplo, retirando a pele das aves, evitando fritar as carnes, é uma coisa que ajuda também a gente a reduzir o consumo de gordura saturada. Outra coisa simples que a gente pode fazer é ter um bom consumo de alimentos in natura, como frutas e legumes. As frutas e legumes, além de eles nos fornecerem várias coisas boas, elas também nos fornecem bastante fibras, que pode estar correlacionado também com a diminuição do colesterol, porque ajuda na excreção deste. Fazendo boas escolhas, então a gente consegue reduzir o aumento do colesterol, como optando sempre pelos alimentos mais in natura. Hoje em dia existe muita polêmica em cima da nutrição, em cima do que a gente deve fazer, o que é correto, Por exemplo, uma grande polêmica é sobre a gordura do coco, o óleo do coco, que foi difundido há pouco tempo como sendo uma gordura boa, como ajudando na diminuição do colesterol. E na verdade isso ainda não é comprovado, os estudos são bem controversos. Existe um estudo comparando 2 grupos, um grupo consumindo óleo de coco e um consumindo óleo de azeite de oliva, e foi percebido que o que consumiu óleo de coco, a gordura do coco, teve um aumento considerável do LDL, que é a porção ruim do colesterol, e dos triglicerídeos. Então não é vantagem ainda optar pela gordura do coco, e sim pelos óleos vegetais, por ter uma quantidade maior de gordura poliinsaturada. Outra polêmica é sobre o consumo de manteiga ou margarina.
o que a gente pode pensar é que a manteiga ela é um pouquinho menos processada do que a margarina. Já os cremes vegetais, eles têm uma quantidade maior de gordura polissaturada. Então é bom ter um bom senso, né? O bom senso é sempre bem-vindo, porque tudo que a gente consome em pequena quantidade e que a frequência não seja muito grande, não vai nos trazer nenhum problema. O aumento no consumo do colesterol já é bastante evidenciado que pode contribuir significativamente com doenças cardiovasculares e doenças graves, assim como o aparecimento do diabetes e do sobrepeso, que são fatores de riscos importantes para a doença renal crônica. Eu acredito que não seja difícil a gente evitar o aumento do colesterol na alimentação, né? Vale lembrar que existem pessoas, por algum distúrbio fisiológico, produzem mais colesterol do que devem, do que podem, do que precisam. Mas a gente pode controlar a alimentação para não ter esse aumento vindo do colesterol externo. Então, evitar as carnes muito gordurosas, tirar a gordura aparente das carnes, a pele das aves, evitar as frituras, sempre optar pelos grelhados, que é uma forma de não absorver muito a gordura, consumir fibras numa quantidade adequada, que às vezes não é muito fácil, mas se a gente acostuma, isso pode ser bem benéfico. Ter como base da nossa alimentação os alimentos in natura, como frutas, vegetais e alimentos que foram pouco processados. São dicas simples que todo mundo pode fazer e que podem contribuir muito para a sua saúde. Não esquecer também da atividade física, tomar bastante água e se cuidar no dia a dia. Tudo que é de vez em quando não traz problema, né? Mas o que a gente tem que levar em consideração é a nossa rotina e isso não é difícil de fazer. Obrigada!